Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje vamos trazer um tema um bocadinho diferente do normal. Hoje vamos falar sobre uma coisa que eu adoro e que não é muito falado, se calhar, não sei, mas algo assim bem diferente do que vocês estão habituados. Vocês estão habituados a verem-me tipo a falar de maquiagem e de coisas do género, tipo skincare, esse tipo de coisas, testar produtos, e hoje eu vou-vos trazer uma coisa totalmente diferente. Hoje eu vou-vos trazer lendas. Lendas, mitos, histórias sobre a cidade do Porto, neste caso, e vamos fazer disto, se vocês gostarem, um segmento de lendas e de mitos e whatever, de várias cidades de Portugal, e se quiserem depois posso fazer de outras cidades. Então, vamos começar pelos mitos da cidade do Porto e pelas lendas da cidade do Porto. Eu hoje trago-vos 3 lendas. Se vocês quiserem saber um bocadinho melhor sobre as lendas e verem imagens e assim, está em exposição na Alfândega do Porto uma exposição sobre as lendas do Porto, que se chama-se Porto Legends. Nessa exposição tem cerca de hora e meia, vocês ouvem cerca de 11 lendas sobre o Porto. Foi de lá que eu tirei algumas ideias. Fui a essa exposição e eu adorei, e então decidi trazer aqui para o canal. A primeira lenda chama-se O Fantasma da Última Freira. Esta lenda passa-se e é sobre a estação de São Bento, que é a estação mais conhecida da cidade do Porto. Esta estação, antes de ser uma estação de caminhos de ferro, era um convento, e houve uma altura em que foram, ou seja, 2000 years later. anteriormente a esta estação ser uma estação, era um convento que se chamava o Convento de São Bento da Ave Maria, o que explica o nome da estação, Estação de São Bento. E diz-se que, por volta do ano 1834, saiu um decreto que obrigava, ou exigia, melhor assim dizendo, que todas as ordens religiosas acabassem, ou seja, que extinguia todas as ordens religiosas. Então isso significava que todas as ordens religiosas não podiam existir mais. No entanto, o Convento de São Bento da Ave Maria não era uma exceção, não é? Mas nesse decreto dizia que todos os conventos ou ordens religiosas que albergassem apenas mulheres só seriam extintos quando a última freira morresse. Ou seja, quando a última freira morresse, aí acabaria a ordem religiosa e aí poderiam construir outra coisa no lugar dos conventos ou das ordens, do que fosse. Diz então que apenas em 1892, ou seja, em 1834 saiu essa ordem, em 1892, mais de 50 anos depois, começaram a fazer planos para fazer no lugar do convento uma estação de caminhos de ferro, que seria a estação que ligaria a cidade do Porto a todo o resto do país. Porque dizia-se que apenas existia lá uma freira e essa freira já devia estar perto de morrer. No entanto, essa freira demorou muitos anos a morrer. E então conta-se que durante a noite ouvem-se passos dessa mulher, ouvem-se rezas, que ainda existe lá o fantasma da senhora que não queria morrer, não queria deixar a estação. Dizem que era uma freira muito teimosa e que não queria deixar a estação para fazerem um caminho de ferro. Supostamente essa senhora é chamada o Fantasma de São Bento, que é também conhecido como o Fantasma da Última Freira. Assim, eu já frequentei montes de vezes a estação, nunca ouvi nada. No entanto, há pessoas que contam que ouvem choros, ouvem rezas durante a noite, mais quando é tipo os últimos comboios, os comboios da meia-noite, da 1 da manhã, tipo que já não tem ninguém, conta-se que se ouve essas rezas da senhora. Se é verdade ou não sabemos, mas não vamos arriscar, não nos vamos meter com a senhora porque... A próxima lenda ou mito, ou o que vocês quiserem chamar, é mais uma história. A história de como surgiram as tripas à moda do Porto. Toda a gente conhece as tripas, uns amam, outros não. Eu não amo, sou sincera. Mas toda a gente já ouviu falar das tripas à moda do Porto. E também daí vir o nome de tripeiros, que nós somos os tripeiros. Porquê? Existem várias histórias sobre as tripas e sobre como surgiu o nome tripeiro e sobre como surgiram as tripas. Então, uma das histórias relaciona o facto de nós termos dado todas as os nossos mantimentos para as embarcações de Dom Henrique em 1415, quando ele ia para Ceuta. E ao darmos todos os bens alimentares que tínhamos, aqui matavam-se muitos porcos e então deram toda a carne para as embarcações, para os tripulantes, sobraram apenas os restos, que eram as tripas. E daí conseguiram inventar uma forma de comer as tripas, que foram as tripas à moda do Porto. Outra das teorias
teorias diz que nós fomos dominados por suevos durante muito tempo, na altura da queda do Império Romano, e que as tripas faziam parte da alimentação que os suevos faziam e que os suevos por onde passavam deixavam um pouco da sua gastronomia nos sítios por onde passavam, e aqui ficaram as tripas. Essa é a menos plausível, mas também pode ser. Outra história ainda conta que na altura do cerco do Porto, os populares que estavam cercados pelos militares, ao quererem mostrar que eram capazes de sobreviverem e que estavam bem e que não precisavam dos bens alimentares, fizeram em forma de protesto, jogaram as carnes para o opositor, do género: nós não precisamos, nós temos muita comida, nós vamos aguentar imenso tempo, tanto que nós até podemos atirar a comida para vocês porque nós não necessitamos. E com isso tudo surgiu que as tripas eram o que eles não iriam atirar porque era comestível, e com isso fizeram a sua fonte de alimentação, que eram as tripas. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? You're beautiful. You're beautiful, it's true. A última lenda que eu vos vou falar hoje é a lenda do tesouro da Serra do Pilar. Esta é uma lenda bem misteriosa que ninguém sabe se é verdade ou não, mas que conta que na mesma altura do fecho do convento de São Bento, que se transformou em estação de São Bento, também foi fechada a ordem religiosa que estava na Serra do Pilar, que era uma ordem religiosa constituída por frades, e que essa ordem religiosa teria que abandonar o mosteiro da Serra do Pilar e deixar para trás tudo o que lá estava. Então conta-se que os frades, ao saberem disso, criaram uma espécie de uma armadilha onde taparam as entradas de um caminho secreto que ficaria no fundo do mosteiro e que daria ligação do Porto a Gaia, por debaixo do rio. Ou seja, um túnel que ligaria o Porto a Gaia por debaixo do rio. E esse túnel ligaria a Serra do Pilar à Alfândega do Porto. Dizem que esse túnel existe e que é possível encontrá-lo, mas nunca ninguém soube se isso era real ou não e se realmente conseguiriam atravessar ou não por baixo do rio da Serra do Pilar até a Alfândega. É uma questão que nós nunca vamos saber, porque nunca vamos saber onde é que isso fica, e que gostava muito de um dia poder ver, sinceramente, porque eu gosto muito de mas nunca vamos saber se isso é verdade ou não. Dizem que durante algumas escavações encontraram túneis e que agora os túneis são abertos para toda a gente, mas a verdade é que ninguém no Porto conhece onde realmente são esses túneis. Portanto, fica aí a questão. Será que existem mesmo? Será que não existem? Não sabemos. Espero que tenham gostado. Eu adorei fazer esta pesquisa. Eu vou-vos trazer mais vídeos destes porque eu adoro. E é isso. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo, ativar o sininho das notificações, seguirem-me lá no Instagram e fiquem aí para mais vídeos destes se gostarem. Não se esqueçam, subscrevam. Um beijinho!